Marisa olhou para o precipício de 300 metros abaixo dela e sentiu que talvez devesse mesmo ter desistido quando todos disseram que ela era louca. O vento gelado de junho cortava seu rosto na serra dos órgãos. Suas mãos tremiam segurando as cordas que a sustentavam na parede rochosa. E pela primeira vez, em 2 anos, ela questionou se aquela obsessão tinha valido a pena. Mas algo em seus músculos tensos, algo na queimação dos braços que a carregavam às 7 horas ininterruptas, dizia que ela não tinha chegado até ali para desistir agora. 2 anos antes, quando o médico do Hospital das Clínicas em São Paulo disse que ela nunca mais andaria, Marisa ainda acreditava que a vida tinha acabado. O acidente na construção civil, onde trabalhava há 15 anos como engenheira, tinha partido sua coluna em 2, destruído seus sonhos de aposentadoria tranquila e transformado a mulher de 52 anos numa pessoa que ela não reconhecia. Durante meses, ficou trancada no apartamento de 2 quartos em Cidade Tiradentes, recusando visitas, ignorando ligações, vivendo de auxílio-doença e da teimosia de não aceitar que precisava de ajuda. A filha Camila tentava conversar, mas as palavras saíam sempre erradas. Você precisa sair de casa, mãe. Você precisa aceitar a situação. Você precisa fazer fisioterapia. Todas as frases começavam com "você precisa", como se Marisa fosse uma criança teimosa que se recusava a tomar remédio. O que a filha de 25 anos não entendia era que Marisa não conseguia aceitar que sua identidade inteira tinha sido construída em torno de ser a pessoa forte, a que resolvia problemas, a que carregava peso nas costas e subia escadas de edifícios em construção sem perder o fôlego. Os primeiros meses foram um poço sem fundo de autocompaixão. Marisa acordava às 6 da manhã por hábito, olhava pela janela o movimento da rua, via os pedreiros indo para o trabalho e sentia o peito apertar com uma raiva que não tinha onde descarregar. Ela tinha começado como auxiliar aos 20 anos, estudado à noite, se formado em engenharia aos 35, conquistado o respeito de homens que inicialmente a viam como invasora. Agora estava ali, dependendo da filha para comprar mantimentos, esperando o dinheiro da Previdência Social e assistindo televisão até adormecer no sofá. O que ninguém sabia era que, antes do acidente, Marisa tinha um segredo. Todo domingo de manhã, ela dirigia até a Serra da Cantareira e fazia trilha sozinha. Nada muito aventureiro, apenas caminhadas de 3 ou 4 horas que a faziam sentir que existia algo além dos canteiros de obra e dos relatórios técnicos. Era o único momento da semana em que ela não precisava provar nada para ninguém, não precisava ser forte ou competente. Podia simplesmente existir entre as árvores, ouvir o barulho dos próprios passos na terra úmida e sentir que fazia parte de algo maior. Agora, olhando pelas janelas do apartamento para o mesmo horizonte de prédios e antenas, ela sentia que tinha perdido não apenas as pernas, mas também a única coisa que a conectava com quem ela realmente era. A mudança começou de forma inesperada, numa terça-feira de março, quando Marisa estava no supermercado com Camila e viu um homem de uns 40 anos fazendo compras numa cadeira de rodas igual à sua. Ele se locomovia com uma agilidade que a impressionou, alcançava produtos nas prateleiras altas com naturalidade e conversava com a esposa sobre uma viagem que fariam no fim de semana. Marisa ficou observando discretamente e notou uma coisa que a incomodou. Ele parecia genuinamente feliz. Naquela noite, pela primeira vez em 8 meses, ela abriu o computador e começou a pesquisar. Digitou cadeirante esporte e encontrou páginas sobre basquete adaptado, natação paraolímpica, corridas em cadeiras especiais. Depois, digitou cadeirante montanha e descobriu um mundo que não sabia que existia. Havia pessoas escalando paredes rochosas, usando apenas a força dos braços, explorando trilhas em equipamentos adaptados, conquistando montanhas que ela, com as 2 pernas funcionando,
jamais tinha ousado sonhar. Uma foto em particular a hipnotizou. Uma mulher de uns 60 anos, sorrindo no topo de uma montanha, segurando uma bandeira brasileira, sua cadeira de rodas esportiva ao lado dela como um troféu. A legenda dizia: Maria José, primeira brasileira cadeirante a escalar o Pico da Neblina. Marisa ficou olhando aquela foto até as 2 da manhã, tentando entender como alguém conseguia transformar uma limitação numa conquista daquele tamanho. Durante as semanas seguintes, ela mergulhou naquele universo com a obsessão de quem encontra um propósito depois de meses de vazio. Descobriu que existiam equipamentos especializados, técnicas de escalada adaptada, grupos de pessoas que se reuniam para conquistar montanhas que desafiavam até mesmo alpinistas experientes com mobilidade completa. Mais importante, descobriu que a força que ela sempre teve nos braços, desenvolvida em anos, carregando material de construção, poderia ser exatamente o que precisava para recomeçar. A reação da família foi exatamente o que ela esperava. Camila achou que a mãe estava passando por uma fase de negação e sugeriu terapia psicológica. O irmão mais novo, Ricardo, disse que ela sempre foi teimosa demais para o próprio bem e que aos 52 anos talvez fosse hora de aceitar uma vida mais tranquila. A cunhada chegou a comentar que existiam hobbies mais seguros para pessoas na situação dela, como pintura ou artesanato. Ninguém entendia que Marisa não estava procurando um hobby. Ela estava procurando uma forma de voltar a ser quem sempre foi. Alguém que não aceitava limites impostos pelos outros. A primeira cadeira de rodas esportiva custou 3 meses de auxílio-doença. Marisa vendeu alguns móveis que não usava mais, pediu um empréstimo no banco e ignorou os comentários da família sobre dinheiro jogado fora. Quando o equipamento chegou, ela passou 2 horas apenas observando cada detalhe. As rodas inclinadas para maior estabilidade, o assento ajustável, os pegadores especiais para a escalada. Era completamente diferente da cadeira hospitalar que usava no dia a dia. Era um equipamento de atleta. Os primeiros treinos aconteceram no quintal do prédio, às 5 da manhã, quando não havia ninguém acordado para dar opinião. Marisa praticava transferir o peso do corpo de um lado para outro. Desenvolvia força nos braços com exercícios que pesquisou na internet. Aprendia a manejar a nova cadeira em diferentes tipos de terreno. Os vizinhos começaram a comentar que Dona Marisa estava ficando meio esquisita, fazendo ginástica no pátio antes do sol nascer, mas ela não ligava. Pela primeira vez em meses, sentia que estava construindo algo. O primeiro teste real aconteceu numa manhã de sábado, quando ela resolveu levar a cadeira esportiva até o Parque Ibirapuera. A viagem de ônibus adaptado foi uma aventura em si, porque Marisa descobriu que sair de casa com equipamento esportivo atraía olhares curiosos e comentários bem intencionados que a irritavam profundamente. Uma senhora ofereceu ajuda para empurrar a cadeira. Um jovem perguntou se ela ia participar das Paralimpíadas. Uma mãe com filhos pequenos usou ela como exemplo de superação, falando alto demais sobre como era admirável ver pessoas especiais se esforçando assim. No parque, longe dos comentários e das expectativas dos outros, Marisa finalmente conseguiu testar seus limites. A cadeira esportiva respondia de forma completamente diferente da convencional. Era mais rápida, mais ágil, exigia mais força, mas oferecia muito mais controle. Durante 3 horas, ela explorou cada trilha pavimentada, cada subida suave, cada descida que testava sua capacidade de frear sem tombar. No final da tarde, estava exausta, suada e com os braços doendo, mas também sentia algo que não experimentava há quase 1 ano. A sensação de ter conquistado algo por conta própria. Foi nesse dia que ela decidiu que não ia se contentar com trilhas no asfalto. A escalada indoor foi o próximo passo. Marisa encontrou uma academia especializada na Zona Sul,
um lugar onde pessoas com diferentes tipos de deficiência treinavam junto com atletas convencionais. A primeira aula foi humilhante. Ela conseguiu subir apenas 2 metros na parede artificial antes de desistir, completamente sem coordenação, sem técnica, dependendo apenas da força bruta dos braços para se manter grudada na rocha sintética. O instrutor, um homem de 30 e poucos anos, que tinha perdido uma perna num acidente de moto, foi direto. Você tem força, mas não tem técnica. E sem técnica, você vai se machucar antes de chegar a qualquer lugar interessante. Quer aprender de verdade ou só quer provar que consegue? A pergunta doeu porque tocou numa verdade que Marisa não queria admitir. Parte da motivação dela ainda era provar algo para os outros, mostrar que não estava acabada, que ainda era capaz. Mas enquanto estivesse escalando por desafio ou birra, nunca conseguiria ir além dos primeiros metros de qualquer montanha de verdade. Os meses seguintes foram de aprendizado intenso e frustração constante. Marisa descobriu que escalar exigia muito mais do que força nos braços. Era preciso equilíbrio, planejamento, leitura do terreno, capacidade de visualizar sequências de movimento 3 ou 4 passos à frente. Mais difícil ainda, era preciso confiar completamente nos equipamentos de segurança e na própria capacidade de julgamento. Durante semanas, ela voltava para casa com os dedos em carne viva, os músculos dos braços e das costas doendo de forma que não sentia desde os primeiros anos na construção civil. Camila ficava preocupada vendo as marcas das cordas nos braços da mãe, os cortes pequenos nas mãos, o cansaço extremo que a fazia dormir 10 horas seguidas depois dos treinos intensos. "Você não precisa provar nada para ninguém, mãe." A frase que Camila repetia várias vezes por semana começou a soar diferente para Marisa. Talvez fosse verdade. Talvez ela não precisasse provar nada, mas talvez também precisasse descobrir algo sobre si mesma, que só conseguiria encontrar numa montanha. O primeiro teste em rocha real aconteceu numa manhã de domingo na Serra do Mar, numa formação rochosa de 15 metros, considerada ideal para iniciantes. Marisa levou 6 horas para completar uma escalada que um alpinista experiente faria em 40 minutos. Subiu metro por metro, parando para descansar sempre que os braços começavam a tremer, calculando cada movimento como se estivesse resolvendo um problema de engenharia. No topo, ofegante e tremendo de cansaço, ela olhou para baixo e viu a cadeira de rodas esportiva que a esperava no pé da montanha. Por alguns segundos, sentiu uma vertigem emocional estranha. Lá embaixo estava a cadeira que representava sua limitação. Ali em cima, suspensa por cordas e equipamentos, estava ela mesma descobrindo que limitação e superação podiam coexistir no mesmo corpo. A descida foi mais assustadora que a subida. Confiar nos equipamentos para descer numa corda exigia um tipo de coragem que Marisa não sabia que tinha. Mas quando finalmente tocou o chão e se transferiu de volta para a cadeira, sentiu que tinha cruzado uma linha invisível. Não estava mais tentando voltar a ser quem era antes do acidente, estava descobrindo quem poderia se tornar depois dele. Os meses seguintes trouxeram uma rotina que a família demorou para entender, mas acabou aceitando. Marisa acordava às 5, treinava força e resistência até às 7, tomava café, passava a manhã estudando técnicas de escalada e meteorologia de montanha, almoçava rapidamente e ia para a academia treinar escalada artificial até o final da tarde. 3 vezes por semana, pegava um ônibus para alguma formação rochosa nos arredores de São Paulo e praticava em ambiente real. O corpo foi se transformando de maneira que surpreendeu até ela. Os braços desenvolveram uma musculatura que não tinha nem nos tempos mais pesados da construção civil. As mãos criaram calos específicos nos lugares certos. As costas ficaram mais largas e fortes. Mais importante,
Ela aprendeu a ler montanhas, como antes lia projetos arquitetônicos, identificando rotas possíveis, pontos fracos, alternativas para situações de emergência. 6 meses depois da primeira escalada, Marisa estava tecnicamente preparada para desafios maiores. Fisicamente também, emocionalmente ainda tinha dúvidas. A questão não era mais se ela conseguia escalar. A questão era se estava pronta para o que viria depois do sucesso. Foi então que ela ouviu falar do Pico das Agulhas Negras, na Serra dos Órgãos, uma montanha de 2.263 metros, considerada uma das escaladas mais técnicas e desafiadoras do Sudeste brasileiro. Exigia 2 dias de caminhada apenas para chegar à base da escalada final, depois 6 ou 8 horas de subida em paredões verticais que testavam até mesmo alpinistas experientes. Quando Marisa comentou sobre a possibilidade de tentar as agulhas negras, a reação foi unânime. Todos acharam que ela estava exagerando. O instrutor da academia disse que ela ainda não tinha experiência suficiente para uma montanha daquele nível. Camila ficou preocupada com os riscos desnecessários que a mãe estava assumindo. Ricardo sugeriu que ela procurasse desafios mais realistas para alguém na sua situação. Mas Marisa já tinha aprendido que as opiniões dos outros sobre seus limites eram irrelevantes. A única opinião que importava era a da montanha. E ela só descobriria essa opinião tentando. A preparação levou 3 meses. Marisa treinou resistência em escaladas de 8 horas ininterruptas, praticou técnicas de pernoite em parede rochosa, estudou as condições meteorológicas específicas da região serrana, investiu num equipamento mais sofisticado e num sistema de segurança redundante que permitia escalada solo com risco mínimo. Mais importante, conversou longamente consigo mesma sobre o que aconteceria se não conseguisse completar a escalada. Durante anos, antes do acidente, Marisa tinha definido fracasso como não conseguir terminar o que começava. Agora estava aprendendo que fracasso talvez fosse não começar algo por medo de não terminar. Na véspera da viagem para a Serra dos Órgãos, Camila fez uma última tentativa de dissuadir a mãe. Sentaram na cozinha do apartamento, bebendo café depois do jantar, e a filha disse as palavras que Marisa temia ouvir. Mãe, você não tem nada a provar. Você já mostrou que é forte, que superou o acidente, que não desistiu. Por que precisa se arriscar numa montanha perigosa? Marisa ficou um tempo em silêncio, mexendo o açúcar no café, tentando encontrar palavras para explicar algo que ela mesma ainda estava descobrindo. Finalmente disse: Filha, eu não estou escalando para provar que sou forte. Estou escalando para descobrir o que acontece quando paro de ter medo de não ser forte o suficiente. A viagem até a Serra dos Órgãos levou 5 horas, num ônibus que fazia paradas frequentes e carregava turistas, alpinistas e pessoas que iam visitar parentes no interior fluminense. Marisa ocupava 2 assentos, um para ela e outro para a cadeira esportiva dobrada, e observava a paisagem mudar gradualmente de urbana para rural, de plana para montanhosa. Conforme o ônibus subia pelas estradas sinuosas, ela sentia o estômago apertar numa mistura de ansiedade e expectativa. Na cidade de Teresópolis, ela foi recebida por Miguel, um guia de montanha de 40 e poucos anos que tinha experiência com escalada adaptada. Miguel não tratou Marisa como coitadinha, nem como heroína. Tratou como alpinista, questionando seu preparo técnico, conferindo seus equipamentos, explicando os riscos específicos da rota que pretendiam seguir. Durante 2 horas, ele testou os conhecimentos dela sobre segurança, meteorologia e procedimentos de emergência. Só depois disse: Tá bom, você sabe o que está fazendo. Vamos ver se sabe fazer também. A caminhada até o campo base levou 6 horas. Marisa usou a cadeira esportiva nos trechos onde o terreno permitia, e nos trechos mais técnicos,
se transferiu para um sistema de tração que Miguel operava, permitindo que ela caminhasse com os braços enquanto as pernas eram sustentadas por equipamentos especializados. Era cansativo, mas não impossível. O que mais a impressionou foi descobrir que seu ritmo, embora diferente, não era necessariamente mais lento que o de caminhantes convencionais menos preparados. Durante a primeira noite no acampamento, a 1.800 metros de altitude, Marisa teve dificuldade para dormir. Não por causa do frio ou do desconforto da barraca, mas por causa de uma ansiedade estranha que não conseguia identificar. Estava fisicamente preparada, tecnicamente preparada, emocionalmente. Talvez essa fosse a questão. Estava pronta para descobrir quem se tornaria depois de subir naquela montanha. O último trecho começou às 4 da manhã, sob um céu estrelado, que parecia mais próximo do que nunca. Miguel conferiu uma última vez todos os equipamentos e disse algo que ficou na cabeça de Marisa durante toda a escalada. A partir de agora, a montanha vai te ensinar coisas sobre você que você não sabia que precisava aprender. Os primeiros 300 metros foram escalada técnica em terreno misto, pedra e terra compactada, exigindo mais força nas pernas do que nos braços. Marisa desenvolveu uma técnica própria. Usava os braços para se impulsionar e se sustentar, enquanto as pernas funcionavam como contrapeso e estabilização. Era diferente da escalada convencional, mas era eficiente. Conforme a parede ficava mais vertical, a escalada ficava paradoxalmente mais fácil para ela. Ali, a força dos braços era fundamental. E Marisa descobriu que meses de treinamento intenso tinham dado a ela uma vantagem real sobre muitos alpinistas convencionais. Seus dedos encontravam apoios que outros não conseguiam usar. Seus braços sustentavam o peso do corpo em posições que cansariam rapidamente quem dependia também das pernas para escalar. 5 horas depois do início da escalada, ela estava no paredão final. Uma parede vertical de 80 metros, com poucas pegadas óbvias e exposição total ao vento que aumentava conforme subiam. Foi nesse momento que Marisa entendeu por que tinha treinado tanto, estudado tanto, se preparado de forma tão obsessiva. Não era para provar nada. Era para estar pronta quando a montanha oferecesse a oportunidade de descobrir quem ela realmente era. 40 metros acima do chão, sustentada apenas pela força dos dedos numa saliência de pedra do tamanho de uma moeda, Marisa parou por um momento e olhou para baixo. Viu a cadeira de rodas que Miguel carregava numa mochila especial, pronta para ser montada quando ela completasse a escalada. Viu as nuvens que se formavam no vale, centenas de metros abaixo. Viu a própria sombra projetada na parede rochosa. Uma figura humana, suspensa no espaço, desafiando a gravidade com nada além de determinação e técnica. Naquele momento, pela primeira vez desde o acidente, Marisa não pensou em limitações. Não pensou no que tinha perdido, no que não conseguia mais fazer, no que os outros esperavam ou deixavam de esperar dela. Pensou apenas no próximo movimento, na próxima pegada, no próximo metro de rocha que a separava do topo. A chegada ao cume das Agulhas Negras aconteceu de forma quase anticlimática. Depois de 7 horas de escalada intensa, Marisa se viu numa plataforma rochosa de poucos metros quadrados, com vista para toda a região serrana do Rio de Janeiro. Miguel a ajudou a se transferir para a cadeira esportiva, e ela ficou ali, a 2.263 metros de altitude, tentando processar o que tinha acabado de conseguir. Não houve euforia imediata, não houve lágrimas de alegria. Houve uma sensação estranha de completude, como se ela tivesse respondido uma pergunta que não sabia que estava fazendo há 2 anos. Miguel tirou fotos, como fazia com todos os alpinistas que guiava até aquele topo. Mas quando mostrou as imagens para Marisa,
Ela viu algo nas próprias expressões que a surpreendeu. Não era orgulho por ter vencido uma limitação. Era tranquilidade por ter descoberto que nunca tinha havido limitação alguma. Havia apenas uma forma diferente de chegar onde queria ir. A descida levou 6 horas e exigiu tanta concentração quanto a subida. Marisa descobriu que descer uma montanha em rapel era quase mais técnico que subir, porque exigia controle total da velocidade e da trajetória, sem poder confiar na força dos braços para se segurar em caso de problema. Mas no final da tarde, quando finalmente tocou o solo da base da montanha, ela sabia que tinha cruzado uma linha definitiva na própria vida. Durante a viagem de volta para São Paulo, no ônibus que balançava pelas estradas sinuosas da serra, Marisa pensou em como contaria para a família o que tinha acontecido naqueles 2 dias. Não podia simplesmente dizer que tinha escalado uma montanha, porque eles já sabiam disso. Não podia dizer que tinha provado alguma coisa, porque não se tratava de prova. Tinha a ver com descoberta. Quando chegou ao apartamento em Cidade Tiradentes, Camila estava esperando com uma expressão que misturava alívio e preocupação. "Mãe, como foi?" A pergunta simples exigia uma resposta complexa, que Marisa ainda estava organizando mentalmente. Ela contou os detalhes técnicos da escalada, mostrou as fotos, descreveu as dificuldades específicas de cada trecho da montanha. Mas quando Camila perguntou se tinha sido como ela esperava, Marisa percebeu que a resposta era não. Tinha sido melhor. Não porque a escalada foi mais fácil ou mais difícil do que esperava, mas porque tinha descoberto algo sobre si mesma que mudava tudo. Durante anos, antes do acidente, Marisa tinha se definido pelo trabalho, pela independência financeira, pela capacidade de resolver problemas práticos. Depois do acidente, tinha se perdido porque essas referências não funcionavam mais. Agora, finalmente, estava construindo uma identidade nova, baseada não no que conseguia fazer, mas em como escolhia reagir ao que acontecia com ela. Nas semanas seguintes, a notícia da escalada se espalhou pela família e pelos conhecidos de forma que Marisa não esperava. Alguém contou para um jornalista local, que escreveu uma matéria pequena no jornal do bairro. Alguém postou as fotos numa rede social, e elas foram compartilhadas por pessoas que Marisa nem conhecia. De repente, ela se viu sendo procurada por outras pessoas com deficiência que queriam saber como tinha começado no alpinismo, que equipamentos usava, onde treinava. A princípio, Marisa ficou desconfortável com a atenção. Não tinha escalado as agulhas negras para virar exemplo ou inspiração para ninguém. Tinha escalado por razões pessoais, para resolver questões internas que só ela entendia completamente. Mas aos poucos, percebeu que outras pessoas estavam passando pelos mesmos questionamentos que ela tinha enfrentado depois do acidente. Uma mulher de 30 anos, que tinha ficado paraplégica num acidente de carro, ligou para perguntar onde conseguir uma cadeira esportiva. Um homem de 40 e poucos, amputado depois de um câncer, queria saber se havia grupos de escalada para pessoas com deficiência. Uma senhora de 60 anos, usuária de cadeira de rodas desde a adolescência, diz que nunca tinha considerado que montanhismo fosse uma possibilidade para ela. Foi conversando com essas pessoas que Marisa entendeu que sua escalada tinha significado além da conquista pessoal. Sem pretender, ela tinha mostrado que os limites que a sociedade impõe para pessoas com deficiência são muito menores que os limites reais. Havia uma diferença entre não conseguir fazer algo e acreditar que não podia tentar fazer algo. 6 meses depois das agulhas negras, Marisa estava organizando o primeiro grupo de alpinismo adaptado da zona leste de São Paulo. Encontravam-se aos sábados numa academia de escalada, treinavam técnicas específicas para diferentes tipos de deficiência e planejavam expedições mensais para montanhas da região. O grupo tinha 12 pessoas, cadeirantes, amputados,
Pessoas com deficiência visual, cada uma com necessidades e possibilidades diferentes, mas todas unidas pela vontade de descobrir o que conseguiam fazer quando paravam de se concentrar no que não conseguiam. O projeto cresceu mais rápido do que Marisa esperava. Uma empresa de equipamentos esportivos ofereceu patrocínio para comprar materiais adaptados. A prefeitura cedeu um espaço para treinamentos regulares. Um canal de televisão fez uma reportagem sobre o grupo, e as inscrições aumentaram de 12 para 40 pessoas em 2 semanas. Marisa se viu numa situação que jamais imaginou. Estava virando referência nacional em alpinismo adaptado. Recebia convites para palestras, entrevistas, eventos sobre superação e inclusão. As pessoas queriam ouvir sua história, entender como tinha conseguido transformar uma tragédia pessoal numa conquista inspiradora. Mas quanto mais falava sobre sua experiência, mais Marisa percebia que as pessoas estavam entendendo a história pela metade. Queriam ouvir sobre superação, coragem, determinação. Não queriam ouvir sobre os meses de depressão, sobre as dúvidas constantes, sobre as vezes em que pensou em desistir. Não queriam saber que escalada era só uma ferramenta que ela tinha usado para se entender melhor. Queriam transformar ela em símbolo de algo maior do que realmente era. A pressão para ser inspiração começou a incomodar. Marisa percebia que as pessoas esperavam que ela fosse sempre positiva, sempre motivada, sempre pronta a dar conselhos sobre como superar limitações. Não podiam aceitar que, às vezes, ela acordava mal-humorada, que tinha dias ruins, que questionava suas próprias escolhas como qualquer pessoa normal. Foi numa manhã de terça-feira, durante um treino rotineiro na academia, que ela teve uma conversa que mudou sua perspectiva sobre o papel que estava assumindo involuntariamente. Uma jovem de 22 anos, cadeirante desde o nascimento, disse algo que a fez parar para pensar. Marisa, você sabe que a gente não precisa escalar montanha para ser feliz, né? Às vezes eu tenho a impressão de que todo mundo acha que se eu não fizer algo extraordinário, minha vida não vale nada. A observação tocou num ponto sensível. Marisa percebeu que, sem querer, estava contribuindo para uma expectativa irrealista de que pessoas com deficiência precisavam ser excepcionais para serem aceitas. Sua história estava sendo usada para reforçar a ideia de que superar limitações físicas era obrigação, não escolha pessoal. Ela decidiu mudar a forma como falava sobre alpinismo e deficiência. Em vez de focar na superação dramática, começou a falar sobre adaptação, sobre encontrar formas diferentes de fazer coisas que pareciam impossíveis. Em vez de se apresentar como exemplo de coragem, se apresentava como alguém que tinha encontrado uma atividade que gostava e tinha descoberto maneiras de praticá-la, apesar das circunstâncias. A mudança de discurso confundiu algumas pessoas que esperavam mensagens mais emocionais e motivacionais, mas atraiu outros que se identificavam com uma abordagem mais realista e menos heróica da deficiência. O grupo de alpinismo continuou crescendo, mas agora com foco diferente. Em vez de formar superatletas ou símbolos de superação, Marisa queria simplesmente criar um espaço onde pessoas com deficiência pudessem experimentar atividades que lhes interessavam, sem pressão para provar nada para ninguém. Um ano depois das Agulhas Negras, ela estava planejando a próxima expedição do grupo, uma escalada coletiva no Pico da Caledônia, na Serra dos Órgãos. Seria a primeira vez que um grupo organizado de alpinistas com deficiência tentaria uma montanha daquele nível técnico. Não para quebrar recordes ou chamar a atenção da mídia, mas porque era o próximo passo natural no desenvolvimento técnico de cada um. Na véspera da expedição, Camila fez uma pergunta que surpreendeu Marisa. Mãe, você ainda sente que precisa provar alguma coisa? A pergunta era boa, porque forçava Marisa a pensar no que tinha mudado nela desde o começo de tudo.
Ela percebeu que não escalava mais para provar que não estava acabada. Não escalava para mostrar que deficiência não era limitação. Escalava porque gostava de escalar, porque a montanha oferecia um tipo de problema técnico e físico que a interessava, porque se sentia bem fazendo aquilo. A diferença era sutil, mas importante. Antes, a motivação vinha de fora, da necessidade de responder às expectativas ou aos preconceitos dos outros. Agora, a motivação era interna, baseada em curiosidade genuína sobre suas próprias possibilidades. A expedição ao Pico da Caledônia foi tecnicamente mais difícil que as Agulhas Negras, mas emocionalmente mais tranquila. Marisa estava escalando como alpinista, não como pessoa com deficiência. Estava lidando com os desafios técnicos da montanha, não com os desafios simbólicos de representar uma causa. Quando chegou ao topo, dessa vez acompanhada por outros 5 membros do grupo, a sensação foi diferente da primeira vez. Não havia descoberta pessoal dramática, porque ela já se conhecia melhor. Havia apenas a satisfação de ter resolvido um problema complexo, usando habilidades que tinha desenvolvido ao longo de meses de preparação. As fotos do grupo no cume do Pico da Caledônia foram publicadas em jornais e sites, gerando mais interesse sobre alpinismo adaptado. Mas Marisa percebeu que estava conseguindo controlar melhor a narrativa. Em vez de deixar que transformassem a conquista em história de superação heróica, ela falava sobre técnica, sobre preparação, sobre trabalho em equipe. Falava sobre alpinismo, não sobre deficiência. 2 anos depois da primeira escalada, Marisa estava numa situação que jamais imaginou quando saiu do hospital. Tinha um grupo de 40 pessoas que se reuniam regularmente para praticar esportes de montanha. Tinha equipamentos profissionais e patrocinadores que permitiam expedições regulares. Tinha uma reputação nacional como pioneira em alpinismo adaptado. Mais importante, tinha uma identidade nova, construída não em oposição à deficiência, mas incorporando a deficiência como um dos fatores que determinavam seu estilo pessoal de fazer as coisas. Numa manhã de domingo, 2 anos depois de tudo começar, Marisa estava sozinha no topo de uma formação rochosa de 100 metros na Serra da Mantiqueira. Não era a montanha mais alta que tinha escalado nem a mais técnica. Era apenas um paredão que tinha chamado sua atenção durante a semana e que ela resolveu escalar sem fazer disso um evento especial. Sentada na cadeira esportiva, a 1.400 metros de altitude, ela olhou para o horizonte de montanhas que se estendia até onde a vista alcançava. Cada pico representava uma possibilidade, um problema técnico interessante, uma aventura que talvez valesse a pena tentar. Não eram símbolos de superação nem metáforas de conquista pessoal. Eram apenas montanhas, esperando para serem escaladas por quem tivesse interesse e preparo para fazê-lo. Marisa percebeu que tinha finalmente chegado onde queria, num lugar onde sua deficiência era apenas uma variável técnica a ser considerada no planejamento de cada escalada. Não era mais o centro da história. Era apenas parte do contexto, como o peso da mochila, a previsão do tempo ou a dificuldade da rota. Ela pegou o celular e ligou para Camila. Filha, estou aqui no topo de uma montanha e acabei de perceber uma coisa. A filha perguntou o quê, com aquele tom de quem está acostumada com as descobertas filosóficas da mãe no alto das montanhas. Marisa disse, eu finalmente parei de escalar montanhas. Agora eu simplesmente escalo. Camila riu e perguntou se a mãe estava bem, se não estava ficando maluca de tanto ficar no sol da montanha. Marisa garantiu que estava ótima, melhor do que há muito tempo. Estava escalando porque gostava de escalar, visitando montanhas porque gostava de montanhas, vivendo uma vida que fazia sentido para ela, independentemente do que os outros pensavam sobre pessoas na sua situação. Na descida da montanha,
Marisa pensou em todas as pessoas que tinha conhecido nos últimos 2 anos. Pessoas que tinham usado sua história como motivação para começar atividades que sempre quiseram tentar. Pessoas que tinham percebido que suas limitações eram menores do que imaginavam. Pessoas que tinham descoberto que adaptar não significava aceitar menos, significava encontrar jeitos diferentes de conseguir o que queriam. Ela sabia que continuaria sendo procurada por pessoas que queriam conselhos sobre como superar limitações. Continuaria dando palestras sobre alpinismo adaptado. Continuaria sendo exemplo involuntário de que deficiência não impede aventura. Mas agora fazia tudo isso sem carregar o peso de representar uma causa maior do que ela. Fazia porque gostava de ajudar pessoas a descobrirem suas próprias possibilidades. Fazia porque acreditava que todo mundo deveria ter a oportunidade de tentar coisas que pareciam impossíveis. Principalmente fazia porque tinha aprendido que a verdadeira superação não acontece quando você prova que não tem limitações. Acontece quando você para de se definir pelas limitações que tem e começa a se definir pelas escolhas que faz apesar delas. Quando chegou em casa naquela noite, Camila perguntou como tinha sido o dia na montanha. Marisa respondeu que tinha sido um dia normal de escalada. Nada demais, apenas ela, a montanha e algumas horas resolvendo problemas técnicos interessantes. Era a resposta mais honesta que podia dar. E também a resposta que mostrava o quanto tinha mudado desde aquela manhã, 2 anos antes, quando acordou acreditando que sua vida tinha acabado junto com o movimento das pernas.